Oi, pessoal. Luciano, mecânico automotivo sincero na área de novo para vocês. O meu vídeo de hoje será sobre catalisadores. Mas espera aí, se você está achando que eu vou te explicar o defeito do catalisador, a função do catalisador, o que o catalisador faz, quais os possíveis defeitos, não. Vídeos com esse conteúdo você acha 50 no YouTube. Eu vou falar para vocês sobre um assunto delicado, um assunto chato e que talvez você que está assistindo já passou por isso. Me acompanhe até o final que você não vai se arrepender e talvez vou te livrar de alguma boa enrascada, vamos assim dizer. Me acompanhe aí. Então, catalisador. Opa. Então, catalisador. Todos os carros de 1996 para cá possuem catalisador. Todos, sem exceção. É uma lei ambiental, enfim. O catalisador, na parte interna, depois eu vou mostrar para vocês, esse está sem o miolo do catalisador e esse está com o miolo do catalisador. O catalisador, eu vou resumir para vocês muito basicamente o que ele faz. Ele filtra, não é essa palavra, mas bem grosseiramente falando, ele filtra os gases que entram, que saem do motor do seu carro, passa por ele e sai um ar mais, como eu posso dizer, ele sai um ar mais limpo, ele não sai tão poluente, o CO2 é reduzido, enfim, resumindo é isso daí. Mas o intuito desse vídeo não é mostrar a função do catalisador, é falar sobre um assunto bem delicado. Minha função aqui é essa, é abrir o seu olho para você não cair na mão de pilantras, na mão de pessoas que agem de má fé, realmente agem de má fé. E te roubam, porque sim, você pode ser roubado aqui neste componente no seu carro. Esse catalisador aqui é de um carro que está ali atrás, é de um Volkswagen Fox, ano 2008. O dono desse carro levou esse carro em outra oficina e o mecânico, sem falar nada para ele, sem avisar, sem pedir autorização, foi e tirou o miolo do catalisador. O que acontece? A parte interna do catalisador, hoje, dia 24 de julho de 2020, o quilo dessa parte interna do catalisador custa em média R$300. Qualquer ferro velho que você for vender, o miolo do catalisador custa R$300 o quilo. Esse catalisador possui aproximadamente 800 gramas de cerâmica, que é uma mistura de metais que tem muito valor. Por isso que isso aqui é muito cobiçado nas oficinas mecânicas. Pois bem, este mecânico tirou o miolo do catalisador aqui desse Fox e não falou nada para o cliente. Ele percebeu que quando ele pegou o carro dele, tinha um barulhinho estranho. Ele não é um barulho, não é aquele barulho de escapamento, mas ele dava ele tinha uma ressonância. Isso, a palavra certa, ressonância. Ele tinha uma ressonância. Mas até então, perguntou para o mecânico, não, é normal, não sei o que, tal, beleza. E esse carro chegou para mim aqui. E logo de cara eu já virei para ele, para o dono do carro, e falei, o seu catalisador está sem a parte interna, está sem o miolo do catalisador. Poxa, Luciano, mas o que é isso? Eu expliquei para ele que é uma coisa que vale muito dinheiro e que os mecânicos, às vezes, até roubam sem o cliente saber. Poxa, Luciano, mas como pode roubar o miolo do catalisador? É muito fácil. Qualquer manutenção que ele fizer na parte do motor do seu carro, ele tira o miolo do catalisador e você nem percebe. Você vai perceber, talvez, por exemplo, esse Fox, porque ele deu uma ressonância. Na época da inspeção, aqui em São Paulo, a gente tinha a inspeção que chamava-se controlar, um carro desse reprovaria de cara, sem a parte interna, sem o miolo do catalisador. Por quê? Porque
os gases dariam valores altíssimos. Porque com o catalisador é justamente para o quê? Para filtrar esses gases e sair o menos poluente possível. Então, o que acontece? Nas oficinas mecânicas, vamos corrigir. Nas oficinas onde te roubam, onde tem pilantra, eles tiram o miolo do catalisador e você não fica nem sabendo. Aí amanhã ou depois você vai fazer um serviço e alguém fala para você, poxa, mas seu catalisador está sem a parte interna, o que você vai fazer? Eu não tenho como provar que foi aquela oficina mecânica, que foi aquele mecânico sem vergonha que tirou a parte interna do seu catalisador. Pasmem, isso acontece mais do que vocês imaginam. Tá? Porque vamos supor, você levou o seu carro, deixou lá para fazer determinado serviço. Vou dar um exemplo, vai fazer o cabeçote. O cabeçote do seu carro vai ser feito, é um serviço demorado, é um serviço onde requer no mínimo 2, 3 dias, talvez um pouco mais, e o seu carro vai ficar no mecânico. Você vai confiar. Pelo menos a gente entende, eu entendo dessa forma, você tem que confiar no seu mecânico. E aí, ele vai e tira o miolo do catalisador e você nem sabe. É lógico que eu não estou generalizando, pelo amor de Deus, eu não estou falando que todos os mecânicos fazem isso. Mas, de repente, você já teve um caso desse e nem sabe, e nem soube, vendeu o carro sem saber que você foi roubado, que roubaram o miolo do catalisador do seu veículo. E agora você entende o porquê que eles roubam, né? R$300 o quilo. Se o cara fizer 3, 4 catalisadores desse por semana, vamos arredondar, colocar 1 quilo esse catalisador. É R$1.000 na semana. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, é muito complicado porque você confia naquele profissional. E ele tá te roubando. Repito, não estou generalizando. Porém, tomem cuidado. Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Eu vou aproximar a câmera e vou captar com o microfone aqui. Como vocês identificam no carro, tá? Não precisa desmontar. Aqui está desmontado, mas no carro não precisa desmontar. Com o som, você batendo uma chave aqui, você já consegue diferenciar que esse está sem o miolo do catalisador e esse está com o miolo do catalisador. Tá? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Tomem cuidado, porque isso é mais comum do que você que está me assistindo imagina. Pensa. Às vezes, vou falar uma coisa aqui que é chato. Eu não deveria nem falar, mas eu vou falar. Dono de uma oficina mecânica, dono de um auto center, dono de um centro automotivo, tem funcionários. E se esse funcionário tira o miolo do catalisador e o dono da oficina não fica nem sabendo? Acontece, gente. Eu estou no ramo há mais de 10 anos. Só com essa oficina mecânica, com esse centro automotivo aqui, eu estou desde abril de 2009. Ou seja, eu já passei por poucas e boas. Então, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu já passei. Infelizmente, existem funcionários bons e existem funcionários ruins. Quem consegue estar 100%, você que tem funcionário, você consegue estar lá 100% em cima do seu funcionário, vendo o que ele está fazendo? Não. Óbvio que não. É nesse momento que isso acontece. Então tomem cuidado, gente. Fiquem espertos. A função do mecânico automotivo sincero é essa. Abrir o olho de vocês sobre possíveis golpes. Porque isso aqui nada mais é do que um golpe. É um roubo. É um golpe, é um roubo. Use o adjetivo que você quiser. Mas é isso aí. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a diferença de um para o outro. E aí vocês já vão saber diferenciar se de repente o seu carro está sem o miolo do catalisador e você nem sabe. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês na sequência aí. Segura aí.
Ó, vamos lá. Eu vou filmar aqui, ó, com a ajuda de uma lanterna. Ó, deixa eu focar aqui para vocês. Esse catalisador, ele possui a parte interna, tá vendo? Cheio de furinhos. É esse aí o metal precioso que todo mundo quer. Esse daqui, ele está sem, ó. Olha lá, tá oco. Olha lá. Tá vendo? Ó? Vocês conseguiram ver o outro lado lá, olha lá. Conseguiram ver esse furo aqui, ó. Tá? Então esse daqui tá oco. Eu vou mostrar para vocês como identificar. Ele estando no carro, dá para você identificar. Ó, com a ajuda de vou pegar uma ferramenta qualquer, vai. Vou pegar essa lima aqui, ó. Ó, uma lima, tá? Ó. Certo? Opa. Olha a diferença. Vamos de novo. Tá vazio. Ó. Não tem nada. Tá vendo? Ó. Olha lá, tá batendo lá dentro. Então esse tem o miolo do catalisador. Esse não tem o miolo do catalisador. Então o que que acontece? Esse Fox aqui, nesse caso, esse aqui é de um Fox, tá? Esse daqui é de uma Paraty, Santana. Esse catalisador ele tem defeito, tá? Ele sofreu um superaquecimento pequeno, mas sofreu. Então por isso que esse aqui eu deixo guardado de exemplo para meus clientes. Esse daqui, ele já chegou para a gente sem a parte interna. Então o que acontece? O ar ele fica ressonando aqui, fica girando aqui dentro, por isso que ele dá uma ressonância. Por isso que eu falei para vocês no começo do vídeo que o cliente percebeu que o carro dele tinha um barulho estranho. Porém, tem alguns carros que você não percebe. Você não consegue distinguir se tem ou não o miolo do catalisador. É aí onde o mecânico se aproveita, tira, vende por R$ 300 e você não fica nem sabendo. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Mais uma dica do mecânico automotivo sincero para vocês não caírem em golpe, para não serem roubados, não serem lesados. Tá certo? Forte abraço a todos aí.